Supremo Tribunal Federal sob novo comando. Ministro Edson Fachin assume a presidência do Supremo agora à tarde. Alexandre de Moraes será o vice. STF manda notificar Eduardo Bolsonaro por edital. Justiça brasileira entende que o deputado está há 6 meses nos Estados Unidos e está dificultando a notificação judicial. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visita o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar. Encontro promete articular possível candidatura de Tarcísio para a presidência em 2026. Alerta! Bebidas alcoólicas adulteradas com metanol intoxicam pessoas em São Paulo. Já são contabilizadas 3 vítimas fatais. Segunda-feira de luto, morre o jornalista esportivo Paulo Soares, o amigão, e a atriz de 99 anos, Berta Loran. E direto da redação... A semana começa com temperaturas elevadas em boa parte do país, mas mais detalhes eu te conto daqui a pouco. Lideranças do Centrão pressionam Jair Bolsonaro para declarar apoio a Tarcísio. Eu te conto já já. O escritório de advocacia contratado pelo governo Lula para reverter as sanções de Trump tem contato reduzido com autoridades brasileiras. Te conto detalhes. Tudo isso a partir de agora! Este é o TVT News, segunda edição, diretamente da TV dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Falo ao vivo dos estúdios aqui na Avenida Paulista, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas. Oferecemos uma cobertura completa e aprofundada das manchetes políticas aos debates sobre educação, saúde e meio ambiente, passando por esporte, arte, cultura, cidadania. Aqui você encontra o jornalismo que faz a diferença, com comentários, análise e entrevistas exclusivas. Sintonize em São Paulo, canal 44.1, na Antena Digital ou no ABC Paulista pela Claro TV, canal 512. Na Bahia pela TV Quirimurê, Rio de Janeiro, Pernambuco, Santa Catarina, Rio Grande do Sul pela TV Com. Desde o mês de agosto, a TVT é nacional, pela Parabólica Digital, no canal 555, a primeira TV criada pelos e para os trabalhadores, agora é nacional. É muito orgulho. Acesse o nosso site tvtnews.com.br para você conferir todas as formas de sintonizar a TVT. E com mais de 1 milhão de inscritos no YouTube e presença forte no Instagram, TikTok, Facebook, a TVT está sempre conectada à sua realidade. Queremos sua participação aqui no TVT News, segunda edição. Mande sua mensagem, seu comentário. Além do nosso jornal diário, tem o TVT News, primeira edição, também de segunda a sexta, às 10h30, com a jornalista Thalita Galli. Tem o Juca Kfouri Entrevista, quinta, 9 da noite. Tem o Cine TVT, tem o programa Conversa Sem Curva, toda terça, 9 da noite. A TVT é feita com e para você. Participe. 16h04. Olha, temos comentários aí já, antes da gente passar a nossa enquete, não? Ah, então coloca comentário pra gente já ir colocando a nossa audiência na roda aqui. Amira Lima, boa tarde, Dom, equipe TVT, todos e todas. Mira, querida, um beijo pra você. Muitíssimo obrigado pela participação aqui no TVT News, segunda edição. Vamos em frente. Celina Arruda, lá de Ribeirão Preto, minha amiga. Boa tarde, Dom Ernesto. E a todos, muito obrigado, Celina, pela participação aqui no nosso chat e por estar sempre com a gente aqui. Muitíssimo obrigado, Celina. Um beijo grande, viu? A Fábia Medeiros, boa tarde, Dom. Vamos às notícias que interessam. Abraços. Abraço para você também, Fábia. Vamos em frente. Temos mais o Padeiro Alves. Boa tarde, Dom Ernesto. Muito boa tarde, Padeiro Alves. Forte abraço para você. Excelente semana para todo mundo que está aqui com a gente, viu? O Francisco Cruz, boa tarde, amigos progressistas. Valeu, Chico, querido.
Dom Francisco com a gente aí, 16 horas e 5 minutos. Vamos em frente, temos o Filotel, é isso, né? Jeová Mota, boa tarde de BH, Belo Horizonte. Muito bem, forte abraço para todo o povo de Minas Gerais, a nossa audiência de Minas Gerais. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva aí, você que está pelo YouTube, aproveita e vai ali e já se inscreve logo, senão depois você esquece, viu, gente? Eu viro e mexo, estou vendo ali, vejo coisas legais no YouTube, depois eu falo, gente, qual era aquele canal mesmo? Então, se você não é inscrito, aproveita, se inscreve agora, senão depois você vai esquecer. E aproveita e já dá um like nessa transmissão de hoje. Você que está pela TV, pode ficar aí tranquilo. Você que está na região do Grande ABCD-MR, né? Assistindo aí pelo 512 da Claro TV, uma ótima tarde para você. E se você quiser participar do nosso programa, você pode mandar um WhatsApp, né? Temos aí aquele QR Code do WhatsApp, se a gente tiver, vamos colocar na tela, porque aí quem está pela TV já fala, olha, deixou ali, ó, chum, é só pôr o QR Code ali, ou você já digita aí, 11 99 798 4042. Sabe que eu não ia, o Fundão, Eliseu, eu não ia falar você digita, eu ia falar você disca, né? Disca. Ei, Gabriel, ei, Fundão, né? Disca aí, 11. Oh, meu Deus do céu, eu falo, chega uma hora que o mundo já não é mais para nós, essa é a realidade, né? Vamos em frente. Então, você que está aí pela TV, né? Você está pela TV Quirimurê na Bahia, né? Quer mandar um WhatsApp para a gente? É muito fácil, está aí, 11 99 798 4042. Né? Você que está pelo ABC, pela TV, pela Claro TV, canal 512, da mesma forma. Né? Vocês que estão aí pelas TV Cons espalhadas pelo Brasil também, assistindo o TVT News segunda edição, se quiser mandar uma mensagem, é muito simples, está aí na tela o QR Code, é só mirar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aqui, né? Ou manda mensagem para esse número que está aqui, 11 99 798 4042. O Sebastião Davi. Boa tarde, Dom Ernesto, grande abraço para todos. Valeu, Sebastião, querido, abração. A Fábia já mandou aqui, Batata Fã Clube. Aí, ó, não. Vamos, ó, eu vou pedir para nossa produção produzir uma hashtag. Vamos pôr assim, ó. Hashtag Batata TVT News. Ou Batata TVT, tá bom. Porque senão isso daí se perde. A gente põe fã, depois põe fã clube ou algo parecido. E aí vai indo para cada um para um lado. O legal é a gente pôr Batata TVT. É a nossa hashtag para a gente saudar, né, o saudoso Batata. Né? Eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Batata está aqui sentado ao nosso lado. Ele e o Eliseu. Tem como dar um close nesses dois camaradas aqui. O Eliseu Fundão, que está aí, olha lá, rock and roll, e o Mr. Batata. Aí, ó, o Mr. Batata aí, ó. Aí, sejam todos bem-vindos. Fábia, querida, um beijo. Vamos em frente. Temos mais Maria França. Não te esqueci. Boa tarde, Batata. Maria França. Eu fiquei pensando, Maria França, tem um Márcio França. Você é parente do Márcio França, Maria França? Hã? Nós estamos aí. Tem a Zaninha aqui. Nós vamos levantar toda a nossa audiência aqui para ver com quem que a gente está falando. Né? Maria França, muitíssimo obrigado. Um beijo grande. Vamos em frente. Temos mais Laide Perseguini. Dom Ernesto talentoso, charmoso e fala com clareza, sem delongas. Adoro, direto ao ponto, Laide. É isso, acabei de gravar o Conversa Sem Curva agora com a Laurinha. É bem isso mesmo, é papo reto. Beijo grande, excelente semana para você. Vamos em frente. Francesco, agora estou assistindo vocês pela TV digital. Jornalismo de verdade. Valeu, Francisco. Sou de Elesbão Veloso, do Piauí. Olha só que legal. A nossa audiência lá no Piauí, pelo canal 555. Eliseu, né? Agora TVT Nacional, cara, não tá brinquedo, não.
Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao Batoré da Bahia, Catolés, distrito de Abaíra, Chapada Diamantina, onde localiza o Pico do Barbado, o mais do Nordeste. Venha conhecer seu programa aqui, tem muita gente assistindo. Batoré da Bahia. Rapaz, e pior que eu tenho um camarada aí também, o Derli, cara, ele vive me chamando para ir pra Chapada, qualquer hora eu vou baixar aí mesmo. O cara fica me chamando, fica chamando o Chapado para ir pra Chapada, depois o Chapado aparece, aí depois vai falar, nossa senhora, não é que vem mesmo? Valeu, Batoré, querido, forte abraço, 16 horas e 11 minutos. É muito comum a gente escutar histórias de pessoas fugindo, se escondendo. Não é, Dani? É sempre bacana a gente receber, não é? As histórias, né, de pessoas fugindo e se escondendo. De oficiais de justiça para não receberem a notificação e assim atrasar o devido processo legal. Essa é uma prática comum, especialmente entre aqueles que promovem ou são suspeitos de cometer pequenos delitos e crimes. O caso do deputado federal em fuga dos Estados Unidos é um pouco diferente. Na verdade, é bastante diferente, muito embora a sua mentalidade pareça ser desses ladrãozinhos de pé de galinha, aliás, de galinha, né? Ou pior, né? De pé de galinha, né? O filho 03 do ex-presidente e o neto do ditador João Batista Figueiredo foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República, a PGR, por coação à Justiça, através de publicações em suas redes sociais. Considerando que a Justiça brasileira esgotou todas as possibilidades de localizar o Eduardo Bolsonaro, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou a notificação por edital, que permite que a notificação seja feita por algum veículo de comunicação público. Na edição de hoje, nós vamos falar mais sobre esse caso, mas antes, nós queremos a sua opinião. Você acredita que Eduardo Bolsonaro terá coragem de encarar a justiça brasileira? Opção A, não, é um covarde. Opção B, sim, caso um aliado se torne presidente e prometer aliciá-lo. Tem duas opções aí, fiquem à vontade e aproveite. São três? Qual que é? Sim. Ah, o sim é sim. Maravilha, hein? Não, vírgula, é covarde. A outra opção, sim, e depois se um aliado se tornar presidente. Muito bem, vote e deixe seu comentário, que o mais importante é a gente saber a sua opinião. 16 horas e 13 minutos. O ministro Edson Fachin assume a presidência do Supremo nesta segunda-feira. Em cerimônia marcada agora para as 16 horas, ele e o ministro Alexandre de Moraes, que será o vice-presidente, estarão à frente da corte no biênio 2025-2027. Fachin sucede Luiz Roberto Barroso, que deixa o cargo após 2 anos de mandato. Edson Fachin, que também assumirá a presidência do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, é ministro do Supremo desde junho de 2015, após ser indicado pela então presidenta Dilma Rousseff. Conhecido por seu perfil discreto, cordial e sereno, Fachin é visto como um magistrado de personalidade mais técnica e avesso a aparições públicas. Essa postura o diferencia de seu antecessor, Luiz Roberto Barroso, que marcou sua gestão por instituir uma comunicação direta e de linguagem mais simples no judiciário. A dupla Fachin e Moraes já trabalhou lado a lado nas mesmas funções de presidente e vice no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. No comando do TSE, por 6 meses em 2022, Fachin teve uma atuação marcada pela defesa da instituição, em um período de forte pressão política. Ele buscou fortalecer os ciclos de transparência da urna eletrônica e a segurança da votação. Abraçou a missão de combater a desinformação e os ataques institucionais contra a justiça eleitoral. Na ocasião, prometeu lutar contra o populismo autoritário e a desinformação digital. Nascido em Rondinha, no Rio Grande do Sul, Fachin é graduado e professor titular de Direito Civil na Universidade Federal do Paraná.
Olha, o bom da democracia é isso, né? O bom da democracia... o bom da democracia é isso. É que tem alternância de poder, você gosta do Luiz Barroso, né? Tem cara que gosta do Luiz Barroso, como é o caso do Batata, né? Tem o caso de quem gosta do Fachin, tem gente que gosta do, né, do Alexandre de Moraes, né? Tem gosto para tudo quanto é lado. A gente deseja toda a sorte do mundo para o novo presidente Edson Fachin, né? Esse gaúcho, faca na bota, com esse bigodão dele aí, a gente espera que dê sequência, né, à gestão do Barroso. Você sabe que eu assisti o Barroso esses dias, o Fundão, no Roda Viva, né? E aí ele falou que ele se arrepende de ter falado responder para um cara, nós vencemos, né? Nós vencemos, derrotamos o bolsonarismo. Na verdade, ele estava falando, segundo ele se arrepende disso, mas ele explica que ele estava falando, na verdade, da eleição, não, né, a Suprema Corte. Mas eu gostei desse finalmente aí do Luiz Barroso, porque o Luiz Roberto Barroso, porque numa democracia é importante as pessoas, né, toda a sociedade, o conjunto da sociedade, conhecer o funcionamento. Nós somos uma democracia muito jovem. Então a população precisa conhecer o funcionamento da República. Antes, a gente não sabia nada sobre a Suprema Corte. Agora a gente já sabe, né? Estamos aqui anunciando, né, a nova presidência com o Fachin e o Moraes, né? O Barroso estava no Roda Viva, fazendo lá meia-culpa e etc. Né? Outro dia eu vi, fizeram uma festa aí de encerramento, ele estava cantando. Né? É importante, né, para a sociedade, para o conjunto da sociedade, a gente saber. A gente precisa olhar também para dentro do Congresso. Né? Nós precisamos olhar para dentro do Legislativo também. Não é mesmo? Agora nós temos aí ministro da Suprema Corte, né, que recebeu aí, né, penas dos Estados Unidos, né, a lei Magnitsky. Né? Aí pegaram a mulher do ministro, o Barroso também foi, né, tá bravo lá. Ele falou, não, isso daí é demais, minha família, não sei o quê, filhos, né? Aí sai fake news. É importante a gente saber o funcionamento, né? E aí vai ofender o juiz, vai ter fake news, etc., a justiça que resolva, né? Mas na democracia a gente precisa realmente saber, né? Inclusive que algumas esposas têm escritório de advocacia, porque tem algumas contradições aí também. Né? Então, a democracia mesmo limpa, pungente, né? A gente precisa, né, conhecer todas as gavetas dos criados. Não se fala mais criado mudo, né? Mas a gente precisa descobrir todas as gavetinhas ali, o que tem dentro e etc. E está na hora da gente fazer isso com o Legislativo também, né? Porque vocês conhecem o Alcolumbre, presidente do Senado? A gente mal conhece, né? E o outro, o Hugo não se importa. Agora que a gente descobriu que o cara é da Paraíba, tal, também tem uns, né, cheio de tititi lá na Paraíba, não é mesmo? Então, é isso. Não adianta a gente falar, é o presidente da República, como se a gente fosse, né, uma monarquia, tem um rei e o resto não importa. Não importa, importa muito. Bom, boa sorte para o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, que será seu vice até 2027. Que honrem, né, esse lugar na República. Uma notícia de grande impacto político e judiciário na China. Tang Renjian, ex-ministro da Agricultura e Assuntos Rurais, foi condenado à morte neste domingo, ontem, sob acusação de corrupção. O veredito foi anunciado pelo Tribunal Popular Intermediário de Changchun, na província de Jilin,
De acordo com a decisão judicial, Tang Renjian abusou de sua posição para aceitar ilegalmente 268 milhões de RMB, cerca de 200 milhões de reais, entre 2007 e 2024. A sentença estabeleceu condenação à morte, com 2 anos de suspensão condicional da pena, perda perpétua dos direitos políticos e confisco de todos os bens pessoais. Os fundos e juros ilícitos recuperados serão destinados ao Tesouro Estatal. O ex-ministro, que ocupou cargos de destaque como de governador da província de Gansu, foi investigado e afastado em maio de 2024 e expulso do Partido Comunista da China em novembro do mesmo ano. Em seu julgamento, em julho, ele se declarou culpado e expressou remorso. A condenação ocorre no âmbito da rigorosa campanha anticorrupção liderada pelo presidente Xi Jinping. A pena de morte suspensa, também conhecida como adiada, é um mecanismo particular do sistema penal chinês. Ela exige que o condenado permaneça preso durante os 2 anos de suspensão. Se o preso não cometer nenhum crime intencional no período, a pena é comutada para prisão perpétua. Se o condenado apresentar contribuições significativas, a pena pode ser reduzida para prisão por tempo determinado. Caso cometa um crime intencional durante a suspensão, a pena de morte pode ser executada após verificação e revisão pelo Supremo Tribunal Popular. É isso, 16 horas e 22 minutos. Meus caros, não é brinquedo não, mexe, né? É isso. O cara sabe que não pode fazer, fez, agora está aí, pediu desculpa e etc. Né? Hoje eu tive a honra e o privilégio de gravar o Conversa Sem Curva com a Laura Capriglione, que voltou da China, passou lá um período de 30 dias estudando e conhecendo a cultura e os meandros do país, da China. Né? Ela está empolgadíssima. Gravamos o programa que vai ao ar amanhã, às 9 da noite. Você não pode perder. A gente precisa conhecer um pouco mais da cultura chinesa. O escritório de advocacia norte-americano Arnold Porter Cain Scholler, LLP, contratado pelo governo Lula para tentar reverter as sanções impostas por Donald Trump contra o Brasil, está sob regras contratuais rígidas que limitam sua comunicação. De acordo com o contrato obtido via Lei de Acesso à Informação, o escritório está proibido de se comunicar com a maioria das autoridades brasileiras, bem como com órgãos de imprensa ou representantes de países estrangeiros, em assuntos direta ou indiretamente relacionados ao acordo. O contrato diz: é vedada a comunicação do escritório com outras autoridades brasileiras, além das enumeradas na cláusula 2.1, ou com representantes de países estrangeiros e órgãos de imprensa em assuntos relacionados direta ou indiretamente a este contrato, salvo prévia autorização da AGU. Pelo acordo, o escritório será instruído e terá comunicação apenas com autoridades específicas da Advocacia Geral da União. São elas o Advogado-Geral da União, atualmente ministro Jorge Messias, o Procurador-Geral da União e o Procurador Nacional da União de Assuntos Internacionais da AGU. Os órgãos têm a prerrogativa de designar outras pessoas por escrito para entrar em contato com o escritório. O descumprimento da regra de comunicação pode levar a penalidades que variam de advertência a multas de 0,2% a 1% do valor total do contrato, que é de 3,5 milhões de dólares, podendo inclusive culminar na extinção contratual com a restituição dos valores pagos. 16 horas e 24 minutos. Eu queria mais comentários da nossa audiência. Antes, eu quero dar os parabéns para a Rebeca de Ávila, que participou do jornal nesse momento. Celso Nage da Silva, estou atento às notícias do dia aqui em Ermelindo Matarazzo, Zona Leste, né, de São Paulo. Muitíssimo obrigado, Celso Nage da Silva. Abraço, meu irmão. Vamos em frente.
E se você que está pela TV quiser também mandar comentários, é só você mirar a câmera do teu celular ali, naquele QR Code, né? Ou você discar 011 99798 4042 para você entrar no nosso WhatsApp. Perfeito? Vamos lá. O Alessandro Leite, boa tarde, TVT. Boa tarde, Alessandro, querido. Vamos em frente. Leandro Pezzi, boa tarde a todos. É isso e todas. De Goiânia. Muito bem, Leandro Pezzi, muitíssimo obrigado, meu irmão. Vamos em frente pelo YouTube também. O Sinivaldo Santos Silva. Boa tarde, Dom Ernesto. Abraços a todos de Sobradinho, Bahia. Ô, beleza. Esse pelo WhatsApp. Aí, é só a gente, né? Nossa audiência é leal, né? Você pede, olha, tá aí o zap, põe aí, mano. Sobradinho, adeus, adeus, adeus. Meus caras, muitíssimo obrigado, Sinivaldo. Abraço, meu irmão. Maria Luz, Maria, eu queria saber quando que o Bolsonaro vai descer para o presídio. Fale sobre isso. Maria Luz, Maria. Ô, Maria. Maria Luz, pede uma coisa mais difícil. Pede uma coisa mais difícil, isso aí é muito fácil. Eu quero saber quando é que o Bolsonaro vai descer para o presídio. Fale sobre isso. O Bolsonaro vai descer para o presídio logo. Ele já foi condenado a 27 anos e 3 meses até o final, ou a primeira quinzena desse mês agora, de outubro, já deve terminar os embargos infringentes. E aí, minha nega, ó, cadeia. Eu espero que ele vá para a Papuda. E eu acho, de verdade, que está tudo costurado para ele ir para a Papuda. Agora, eu não tenho esperança, e aí eu vou ser obrigado a te falar, Maria Luz, com dor no coração, eu não tenho esperança que ele fique na cadeia por muito tempo. Na cadeia, assim, ele vai ficar preso, mas não na cadeia. Eu acho que ele vai pegar uma prisão domiciliar, como ele está agora, né? Porque... Primeiro porque ele, na minha opinião, ele é um covarde, né? Cá entre nós, o cara não vai aguentar a cadeia. Essa é a verdade, né? Ele não é daqueles homens que falam, não, eu vou, até porque, né, eu acho que quando o cara vai para a cadeia, ele tem uma cadeia para cumprir e ele tem culpa no cartório, né, fica muito mais difícil, né? Quando você não tem culpa no cartório, ninguém te quebra. Você não quebra a sua espinha dorsal, sua espinha moral, né? Você vai lá como o ex-presidente, aliás, o presidente, né? Lula, que ficou preso por 580 e poucos dias com a cabeça erguida, porque sabia que era inocente. Esse borra-botas aí não. Esse aí ele sabe que vai ser preso, né? E já sabe que não vai aguentar a cadeia também. Maria Luz, querida, um beijo grande, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos em frente, temos mais? Se tiver mais, vai colocando aí. Weather, acredito que o Bananinha será preso primeiro que seu papai. O Weather ou Weber, né? Eu acho difícil, viu? Eu acho difícil. O pai dele vai preso logo, não vai demorar, não. Já deu uma esfriada aí, porque o roteirista desse mundo tá demais. A gente tem diversas coisas, né, para falar ao mesmo tempo e etc. Mas, né, pode crer, pode estar certo que esse assunto é pauta. Daqui a pouco esse sujeito vai para a cadeia. Ele está ocupando as manchetes aí com a questão da política, mas já isso vai ter um fim. Porque eu, de verdade, não aguento mais. O ex-presidente Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, o outro filho do Bolsonaro, a mulher do Bolsonaro, o apoiador do Bolsonaro, o ex-ministro do Bolsonaro. Chega, gente. Chega, o Brasil precisa avançar, nós temos pautas importantes aí. Né? Nós precisamos acabar de vez com o imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E isso não é só bom para quem ganha até R$5.000 ou quem ganha até R$7.000 que vai pagar menos.
ou o super rico que vai passar a pagar. Isso é bom para o Brasil inteiro. Nós precisamos andar, precisamos cobrar imposto das bets, dos bancos, fintech, não é mesmo? Deixa esse povo chorar, só que eu sabe cobrar imposto. É isso, nós precisamos cobrar imposto sim. Já imaginou a Bet não cobrar imposto? 40 milhões de dólares o governo Bolsonaro deixou de arrecadar porque não cobrou o imposto dessa gente. Dados oficiais, o ministro da Fazenda que soltou esses dias. É demais, gente. Bom, vamos lá, 16 horas e 31 minutos, temos mais, vamos de mais um comentário. Fran Carlos, oi Dom, correu bastante na praia, um abraço para o Batata. Corri, rapaz, ô Fran Carlos, nem corri tudo aquilo que eu queria, porque eu tenho corrido dentro da academia, e aí eu fui correr na praia e eu senti o peso, viu? Fran Carlos, querido, beijo para você, forte abraço, abraço pro Batatinha. Batatinha, levanta, Batatinha, por favor. Aí, isso, aí. Dá para enquadrar o Batatinha aí? Pronto. Que piada boa é quando você sabe quando contar. Aí, boa. Aí, que bonitão. Correndo na praia também. O Batata não tá correndo na praia, tá rolando na praia, né, Batata? Deu só uma... Deu só uma roladinha. Vamos em frente. Onde tá o... Aí, ó, aqui, ó, nossa hashtag aí, ó, hashtag Batata TVT, boa, aí, ó, porque hashtag, gente, funciona da seguinte forma, se cada pessoa colocar uma, aí se perde, o ideal é todo mundo colocar idêntico como tá aí, né, aí sim, aí a gente consegue fazer um barulho. Beijo grande, Celina Arruda, ah lá, aí, ó, a Celina já usou, arroba não. Hashtag Batata TVT. Aê, Celina querida, um beijo gigante para você. Vamos em frente. O ex-presidente Jair Bolsonaro recebe nessa segunda-feira o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos. O encontro é visto como crucial, já que Tarcísio é o favorito para liderar a direita em 2026, mas precisa do apoio de Bolsonaro para avançar. Lideranças do Centrão estão pressionando o Bolsonaro em sua prisão domiciliar para que ele declare logo apoio a Tarcísio. A pressa é motivada pelo receio de que o ex-presidente seja preso em regime fechado após sua condenação no STF. No entanto, o maior entrave é o deputado Eduardo Bolsonaro. Lideranças classificam o parlamentar como incontrolável e avaliam que ele pode impedir qualquer acerto sobre a candidatura ao Planalto. A situação é complexa, já que Eduardo está nos Estados Unidos, proibido de se comunicar com o pai por decisão judicial. O governo de São Paulo está em uma encruzilhada e, segundo aliados, precisa decidir até janeiro. A busca por reeleição ao governo de São Paulo, vista como provável, arrisca a corrida presidencial contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para se sentir seguro em abandonar o Palácio dos Bandeirantes, Tarcísio necessita de duas garantias: o apoio público de Bolsonaro e a certeza de que a transferência de votos vai se concretizar, superando as barreiras impostas pela própria família do ex-presidente. Bom, eu tenho puxado uma linha aí com essa história, gente, e eu vou repetir para vocês aqui. Eu prefiro o Tarcísio disputando a eleição no ano que vem com o Lula, pelo simples fato de que ninguém, na minha opinião, ganha de Lula o ano que vem. Ninguém ganha. E essa é a peça, por mais que a gente se descer uma análise um pouquinho mais profunda sobre o Tarcísio, né, vai ver que ele é um quadro de muito pouca expressão, apesar de ser governador de São Paulo. De muito pouca, inclusive, capacidade. Né? Agora, é o que eles têm de melhor, porque se não for ele, é o Ratinho Júnior, né? Que é governador do Paraná. E aí as possibilidades vão, né, se fechando. Então, de verdade, eu gostaria de ver o Tarcísio encarar essa pedreira e, obviamente, perder o governo de São Paulo.
isso é uma movimentação interessante da gente acompanhar, porque o campo popular, o campo democrático, vai lançar candidato para governador, obviamente, e para presidente também. Muito provavelmente para a presidência vai ser o próprio presidente Lula que vai para a reeleição. O Lula já disse isso, que se tiver bem de saúde ele vai, né? E aí nós temos o governo de São Paulo, que aí nós temos o Márcio França, eterno candidato, né? O Geraldo Alckmin e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Nós estamos bem de candidatos. Né? Então, exclusivamente para o PT, no caso do Fernando Haddad, seria um governo inédito. O PT nunca governou o estado de São Paulo, que é uma máquina, né, gigantesca. Agora, tanto faz, porque eu gostaria de ver, eu já falei aqui, o Geraldo Alckmin com essa nova roupagem sendo governador de São Paulo. Então, é bem interessante a gente acompanhar essa análise aí, porque eu acho que isso vai ser bom para o campo progressista, consequentemente para a democracia desse país. O Tribunal de Contas da União abriu uma investigação contra o deputado federal Júnior Lourenço, do PL, por indícios de nepotismo. A apuração foi iniciada após ser revelado que o parlamentar emprega a própria sogra em seu gabinete na Câmara dos Deputados. A sogra do deputado, Maria Jaqueline Jesus Gonçalves Trovão, de 61 anos, atua como secretária parlamentar de Lourenço desde 10 de maio de 2022. Na época da nomeação, o deputado já era casado com a filha dela. O salário inicial de Maria Jaqueline Trovão era de R$ 1.328,41 mais auxílios. Após uma promoção em dezembro de 2023, sua remuneração subiu para R$ 1.764,93, além dos benefícios, totalizando mais de R$ 3.200 por mês. Desde a nomeação, a remuneração da sogra, paga pela Câmara, já soma R$ 120 mil. O subprocurador-geral Lucas Furtado, do Ministério Público junto ao TCU, viu fortes indícios de nepotismo e pediu que, caso o ato seja confirmado, os envolvidos sejam responsabilizados. Ele solicitou que a Corte de Contas apure o dano ao erário e determine o ressarcimento aos cofres públicos. O processo de investigação foi aberto na última segunda-feira. Em sua representação, Lucas Furtado criticou a conduta. Deputados federais são entendidos como representantes do povo e, como tal, devem ser exemplo máximo de conduta ética. A contratação de familiares para cargos públicos, além de ser ilegal, transmite à sociedade uma mensagem de desrespeito aos valores que deveriam nortear a atuação de um parlamentar. Bom, ao ser questionado sobre o caso, o deputado Júnior Lourenço confirmou, sem demonstrar constrangimento nenhum, que emprega a sogra, limitando-se a dizer que ela é secretária e que trabalha comigo no Maranhão, no gabinete lá. Eu queria pedir para pôr a foto da sogra aí, por favor, porque apareceu duas mulheres, eu não sei quem que é a sogra. Coloca, por favor, a foto, se for possível, o querido Eduardo. Tá, só para a gente tirar a dúvida aqui, que eu antigamente, né, a sogra, né, tinha até piada de sogra, né? Agora, na classe política, o cara põe a sogra de secretária, né? Ô, Lourenço, você precisa explicar melhor esse negócio aí, viu? Essa é a sogra? Ô, Lourenço, rapaz, isso vai dar confusão, isso vai ser para além, ela é minha secretária, né? Rapaz, ô Lourenço, vou falar uma coisa, viu, bicho? Isso aí, o mundo tá de cabeça para baixo mesmo. Hein, Fundão Eliseu?
Então o mundo está de cabeça para baixo, né? Olha o Batata. Batata se jogou agora. Batata não quer nem saber. Falou, não. Né, Bom, vamos... 16 horas e 40 minutos e o Brasil voltou a registrar crescimento nos empregos formais em agosto. Esse é mais um indicador positivo do governo Lula e quem vem dar mais detalhes dessa boa notícia agora é o jornalista Gabriel Valeri, direto da redação. Bem-vindo, querido Gabriel. Olá, Dom. Firme? Tudo bem? Tudo bem, Ótimo, não? Prazer estar aqui. Prazer todo segunda-feira. meu, rapaz. Você viu aí o deputado que colocou a sogra para trabalhar no gabinete? Né? Esse povo não tem muito juízo, não, né? Era do PL, né? Mais um... Do PL. Fora da curva não é, né? Sempre ele. Sempre dele. Sempre. Oh, meu Deus do céu. Vamos lá, notícia boa para a gente abrir a semana aqui, rapaz. Brasil ultrapassa 1,5 milhão de empregos formais em 25 e bate novo recorde de vínculos com carteira assinada. Ô, Gabriel, eu já falei várias vezes, eu vou repetir aqui. Eu gosto muito do teu trabalho, rapaz. Eu vejo aqui, só o título, a manchete, você já vê que o negócio está bem arrumadinho e que aí dentro vai ter muita informação bacana contigo, querido. Pois é, Dom. Hoje o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, ele revelou os dados do novo CAGED, que veio com mais esse avanço no quesito de empregos formais no Brasil, viu, Dom? Então, realmente, a matéria está cheia de dados, está separado por setor, por estado, por categoria, por gênero. Tem alguns detalhes interessantes nesse novo CAGED, Dom. Por exemplo, que a empregabilidade formal aumentou entre as mulheres, diminuindo a desigualdade no mercado de trabalho. Então, são bons indicadores. O salário inicial das pessoas, a média salarial inicial, também tem subido, tá acompanhando. E, novamente, né, o Brasil chegou agora num recorde de carteiras assinadas, tá? Desde que o Lula assume a presidência em janeiro de 23, já são mais de 4,6 milhões de novos empregos. Então, caminhando para uma recuperação, perto de um pleno emprego, né? Pleno emprego, podemos, abaixo de 6, né? Tá com 5,5, é pleno emprego. Que maravilha, Gabriel, olha... E eu fico feliz de voltar aqui para dar boas notícias, porque teve um período que a gente ficou muito, né, no Jair Bolsonaro. Sim. Agora é bom voltar aqui com notícias, pautas positivas que a gente tem que dar, né? Sim, é importante porque para a oposição, eu de verdade eu falo aqui, não é nem a oposição, né? Porque a oposição para mim é aquele povo que deveria, né, estar fiscalizando, propondo, né, travando debates. Não, essa turma quer inviabilizar o governo. Então, é diferente, né? Então, é importante, né, a gente falar sobre essas questões todas que a gente precisa falar, como esse do cara que empregou a sogra, né, se o Bolsonaro vai ou não vai logo para a cadeia, o filho dele, etc., né? Mas nós precisamos também, né, alertar a nossa população que o Brasil vai bem. E obrigado com você. Pois é, esse é só um de uma série de indicadores positivos, né? Uma enxurrada. Se a gente for analisar na economia, principalmente no setor de empregos, o Brasil vive um ótimo momento, Tom. Sim. E hoje a gente trouxe alguns detalhes aqui pro pessoal. Contigo, meu querido. Vamos lá. Vamos lá, então, gente. Olha, o Brasil bateu mais um recorde na geração de empregos formais agora em agosto de 2025. O país criou 147 mil novos postos de carteira assinada e ultrapassou a marca de 1,5 milhão de vagas geradas apenas neste ano. No total, entre janeiro e agosto, foram 1.501.930 novos empregos. Desde o início da atual gestão federal, em janeiro de 2023, como falávamos, mais de 4,6 milhões de empregos formais foram abertos no Brasil. Esse estoque total de vínculo com carteira assinada alcançou, então, o maior número da história, 48.698.182 postos de trabalho ativos. Os dados são do novo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.
Ao apresentar os números, o ministro Luiz Marinho destacou a solidez da trajetória de crescimento, mas fez um alerta. Segundo ele, a taxa básica de juros segue elevada e ela tem limitado a expansão do emprego, que poderia ser ainda mais forte. Marinho defendeu, então, a redução dos juros para fortalecer a economia e ampliar a geração de novos empregos. Todos os 5 grandes setores da economia tiveram saldo positivo entre janeiro e agosto. Serviços lideram com mais de 773 mil novos postos, destacando-se áreas como educação, saúde e administração pública. A indústria somou 273 mil novas vagas, com destaque para a produção de alimentos. A construção cresceu 6,8%, com quase 195 mil novos empregos. Já o comércio abriu 153 mil novos postos e a agropecuária outros 107 mil. Entre os estados, São Paulo liderou em agosto, seguido por Rio de Janeiro e Pernambuco. No acumulado do ano, São Paulo já soma quase 437 novas vagas formais. Na variação proporcional, os destaques são Amapá, Mato Grosso e Piauí. O desempenho também revelou avanços em termos de equidade, como falávamos. Em agosto, as mulheres ocuparam 52% das novas vagas. Houve também aumento na contratação de jovens, com mais de 94 mil postos entre 18 e 24 anos, e de aprendizes adolescentes, com cerca de 20 mil novas contratações. Na análise por raça, trabalhadores pardos lideraram as contratações, com 111 mil, seguidos por brancos, negros, indígenas e amarelos. O salário médio em admissão de agosto ficou em R$ 2.295, com aumento real de R$ 12 em relação a julho. Enfim, essa alta aponta para uma recuperação gradual do poder de compra dos trabalhadores formais. Mas, Dom, a gente chama a atenção aqui, junto com o ministro, que realmente nós temos uma previsão atrás de previsão do setor financeiro, do mercado, de que a inflação tem recuado. E, mesmo assim, o Copom, o Banco Central, segue com a taxa de juros em 15%, que é uma das maiores taxas de juros do mundo, que realmente impede o motor do consumo do desenvolvimento econômico, impede que as pessoas consumam mais, que adquiram novos créditos, e isso atrapalha a geração de empregos. Então a gente reforça junto com o ministro que é essencial para o Brasil hoje, uma das pautas importantes, é reduzir a taxa Selic. Pois é. Quando era o outro presidente do Banco Central, eu ficava mais à vontade para bater nele, para falar bem a verdade. Agora com o Galipo a gente fica até... Gente, como é que nós vamos fazer? Né? Mas eu para falar bem a verdade, Gabriel, eu acho que esse sistema financista, ele é o nosso principal adversário. É isso. Né? Nós podemos... É evidente que é importante a gente viver o que a gente viveu no governo 1, Lula, no 2, no 3 agora de novo, né? Saímos do mapa da fome, Sim. Isso é revolucionário. Agora, o pacto com o mercado, ele é o pacto com o diabo. Né? Esses caras não têm, né? Ou se faz, né, uma mudança estrutural, que eu vi inclusive o ministro Fernando Haddad respondendo à extrema-esquerda esses dias, né? E ele estava falando sobre isso, falou, olha, sobre as privatizações. Ele falou assim, não, se você for contra as privatizações por princípio, você inviabiliza muita discussão. Então, eu não posso ser contra, pegando o exemplo do Fernando Haddad, eu não posso ser contra a relação com o mercado por princípio, porque, né, essa não é o capitalismo não é o sistema que eu escolhi, não é, né, não inventei, né, mas é nele que a gente vive. Então a gente também precisa saber, né, fazer esse jogo. E não dá, na minha avaliação, para olhar, né, e falar, olha, não valeu a pena. Né? O governo já tirou o Brasil do mapa da fome. Você trouxe aqui pleno emprego. Né? E a vida é dura. A democracia exige Sim. exatamente, por isso é tão importante a gente ter, eu digo o conjunto da sociedade, os eleitores terem esse entendimento do funcionamento da República. Eu tenho falado muito sobre isso aqui, Gabriel, e você tem me ajudado, da gente esclarecer
à população o funcionamento da República. Não adianta eleger apenas o presidente da República e achar que está resolvido, vai lá e vota em deputado que algum amigo pediu e etc. Não, nós precisamos votar, nós precisamos acompanhar, porque nós precisamos fazer reformas importantes que passam pelo Legislativo, senão a gente fica sempre vendido. É isso. Né? É isso, com certeza. Realmente é um alívio. Você pode discordar em algum ponto, não, da Haddad, mas nós temos um ministro aberto ao diálogo, com uma vocação democrática, com um entendimento econômico, político bem profundo. Então, é claro que... E precisa, com certeza, do Legislativo funcionando, porque o nosso Legislativo ele é sequestrado ali por uma camada de políticos, principalmente da extrema-direita e do centrão, que acabam inviabilizando a discussão de coisas sérias. Discussões que a gente poderia ter, enquanto temos um governo com um viés mais progressista. Por exemplo, faz tempo que eu não ouço falar de auditoria da dívida, sabe? Temas que podem ser caros. Eu não estou falando que a gente tem que fazer ou não tem que fazer, mas abrir o debate. E esse debate não tem lugar melhor do que o parlamento. Mas o parlamento simplesmente não funciona. O parlamento foi sequestrado pela extrema-direita. Infelizmente é isso. Muito bem. Querido Gabriel, excelente semana para você. Pra nós. Muitíssimo obrigado pelas boas notícias que você trouxe aqui. Muito obrigado. 16 horas e 51 minutos. Bom, eu queria dar mais uma olhada na nossa audiência. Como é que está aí? Né? Primeiro, eu quero falar também, desculpa, eu falei audiência, mas antes eu ia pedir a nossa enquete, né? Porque eu quero ver se a gente quer saber a opinião do nosso público. E a nossa pergunta de hoje é: você acredita que Eduardo Bolsonaro terá coragem de encarar a justiça? Opção A, não, é covarde. Opção B, sim. E opção C, caso um aliado se torne presidente. Né? E ainda prometa, né, que vai aliviar para ele, senão ele não vai ter coragem, não. 90% da nossa audiência acha que não, que Eduardo Bolsonaro não vai encarar a justiça brasileira porque é covarde, 90%. 4% acha que sim, que ele vai encarar. E 6% acha que só com aliado como presidente. Ele só encara se tiver um aliado como presidente, apostando, evidentemente, no perdão, né, ou algo parecido. Bom, vamos votando. Eu quero ouvir, eu quero ler os comentários de vocês também em relação a enquete. E, de novo, vou pedir para você já dar uma curtidinha na live de hoje, na transmissão de hoje. Você que está aí pela TV, pode mandar para a gente, né, um WhatsApp, ou vai aparecer daqui a pouco o QR Code aqui na tela. Né? Você pode mandar um WhatsApp, tá aí, ó. Você pode mandar um WhatsApp, é só virar a câmera do seu celular para este QR Code que está ali, ó. Né? Olha lá. Ou, né, você disca, né, que eu sou antigo, né, você disca 997984042. Gravou, Batata? Não. Óbvio que não. Tá? O fundão, o Eliseu já está com esse zap na manga. Muito bem. Estava aguardando as mensagens de vocês e os comentários aí. Fiquem à vontade. Vamos lá. O Supremo, 16 horas e 53 minutos. O Supremo Tribunal Federal determinou a continuidade do processo criminal contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro, mesmo sem a sua notificação pessoal. A decisão assinada no sábado, agora dia 27, e oficializada pela Corte nesta segunda-feira, considera que o parlamentar tem criado obstáculos deliberados para ser notificado pela Justiça brasileira. O processo é baseado em uma denúncia da PGR por crime de coação. Em sua decisão, o ministro Moraes foi contundente. Ele afirmou que o deputado declarou estar no exterior justamente para se furtar à aplicação da lei penal e que já tem pleno conhecimento das acusações, tendo se manifestado sobre elas publicamente nas redes sociais. Diante dessa postura, a notificação será feita por edital, procedimento adotado quando a Justiça esgota todas as possibilidades de localização do denunciado. A partir disso, Eduardo Bolsonaro terá 15 dias
para apresentar sua defesa. O Eduardo Bolsonaro e o bolsonarista Paulo Figueiredo foram denunciados por supostamente articularem ações junto ao governo dos Estados Unidos para interferir nos processos judiciais contra o ex-presidente Bolsonaro no Brasil. O ex-presidente já foi condenado a mais de 27 anos de prisão por liderar os atos golpistas de 2022. O ministro determinou o desmembramento do processo para que o caso contra Bolsonaro, aliás, Eduardo Bolsonaro, avance mais rapidamente no Supremo, enquanto a notificação de Figueiredo, que mora há 10 anos no exterior, seguirá pelos trâmites da cooperação jurídica internacional. Bom, duas coisas aí, né? Essa gente é muito tacanha mesmo, né? Porque o Eduardo Bolsonaro, veja só, ele está sendo acusado de um crime que ele já assumiu publicamente que ele cometeu o crime. Aí agora ele fala que não recebe a notificação, né, porque ele está fora. Então, quer dizer que ele já recebeu a notificação, assim, ele já sabe, né? Então, por isso que agora vai por meio edital. Eles não são burros, eles são burros, mas com força, né? Bom, para falar sobre esse assunto a partir de uma perspectiva jurídica, eu chamo agora o advogado Arnóbio Rocha, nosso comentarista. Boa tarde, doutor Arnóbio. Muito obrigado por nos atender. A minha pergunta direto ao ponto para você é o seguinte: isso pode comprometer no futuro algum processo contra ele? Porque, veja só, o cara ele fala, não, eles estão querendo me notificar. Bom, se estão querendo me notificar, ele já sabe que está, né? Já está notificado, porque ele já está sabendo. Então, esses caras têm mania de fotografar, né, o crime e também de falar muita besteira por aí. Está correto a decisão do Alexandre de Moraes, doutor Arnóbio Rocha? Boa tarde, Dom. Boa tarde, meus amigos da TVT, amigas, né, que estão nos assistindo. Primeiro, para deixar claro, a notificação ela não é presumida, ela não é tácita. Não, ele está sabendo, não precisa ser notificado, tá? Porque dentro do procedimento jurídico ele tem uma formalidade que é a sua notificação para a sua defesa, tá? Isso é uma prerrogativa de quem está sendo acusado, né? É um dever do Estado, ele tem o dever de buscar onde quer que seja o cidadão que está sendo, que vai virar réu numa ação penal, ele tem direito de defesa. Óbvio que se esquivar é uma das táticas, isso também faz parte do meio jurídico e a forma de ser citada, tá? Então, é só para esclarecer, ele não pode simplesmente estabelecer o procedimento, nesse caso, o processo, sem que a parte, né, o réu, seja efetivamente citado. Ele não dá, ele tem conhecimento, não. Precisa dessa formalidade, tá? E aí é importante dizer, né, que o ministro ele cumpriu todos os requisitos anteriores e todos ele se esquivou, né? E aqui entra uma contradição, Dom, que é importante juntar essa parte jurídica com a parte política. Ao mesmo tempo que ele se esquiva de ser notificado e diz que não está no Brasil, está sob a jurisdição americana, um negócio mais maluco que eu já ouvi falar, mas enfim, é assim que ele pede para continuar sendo deputado. Então, se ele continua deputado, em tese, o seu gabinete, né, é um local do seu domicílio, tá? Porque ele é deputado por São Paulo e ele está em Brasília, o gabinete dele é em Brasília, então o domicílio seria o seu gabinete. Mas ele não está no Brasil. Veja a contradição aí, que ele exige que continue deputado, mas ele diz que está sob jurisdição americana na hora de responder um processo no Brasil. Tá? É muito esperto, né? É garoto esperto demais, e às vezes a esperteza mata o gato, né? Ele está sendo muito esperto, mas ele acaba em contradição, inclusive nesse processo na Câmara da sua cassação, por faltas, tá? Então, só para a gente arredondar o tema. Então, o último recurso é efetivamente o edital, tá? Você publica o edital, esse edital
por exemplo, se for publicado hoje, começa a contar o prazo a partir do edital, né? Um pouco diferente da citação comum, conta-se 15 dias e depois dos 15 dias, nesses 15 dias, ao final dele, ele tem que apresentar sua defesa, tá? Tem um prazo para sua defesa, a partir desses 15 dias ele vai ter o direito de defesa. Não o fazendo, ele se torna rével na ação, tá? Ele vai responder de forma por revelia. Diferente lá do outro, do tal do Paulo Figueiredo, que efetivamente não mora no Brasil, tem residência há mais de 10 anos nos Estados Unidos. Então, a outra possibilidade é a carta rogatória, né, internacional, que você manda para um país que tem acordos judiciais, né, desse trâmite jurídico, né, com outro país, para que ele seja citado a partir do endereço que ele tem nos Estados Unidos. Por exemplo, se você está sendo processado em São Paulo e você mora no Rio de Janeiro, mora em Brasília, Fortaleza, o juiz da sua comarca, ele vai te mandar ser citado no local onde você está residindo. Tá? É a regra geral. Essa regra vale interno para o Brasil, em diferentes estados e às vezes até própria cidade, como você vai ter isso do ponto de vista internacional. No caso do Eduardo Bolsonaro, não. Ele tem compromisso com o país, né, morando, mesmo que ele esteja nos Estados Unidos, né, e ele se esquiva, e ele já diz publicamente que sabe, o inquérito é fajuto, essas baboseiras todas que não vale nada, mas agora ele vai responder via edital para que você consiga prosseguir a ação penal, o curso da ação penal. Tecnicamente é isso. Importante também dizer, né, e aqui é uma crítica à PGR, que ele foi denunciado é uma coisa tão básica, né? Os crimes que ele está cometendo contra o país são muito mais graves. O crime de lesa pátria é muito mais grave e deveria ser denunciado pelo crime de lesa pátria e não só efetivamente por esse crime que é secundário, né? Que ele é importante diante do lesa pátria, né? De trair a nação é muito grave. Então essa mais ou menos é a realidade que a gente tem do ponto de vista jurídico, tá bom? Muito bem. Doutor Arnóbio, agora, o Paulo Figueiredo tem uma diferença porque ele mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos. É essa a regra, é isso, não é? Essa é a diferença. Não, ele não tem domicílio, efetivamente, ele pode alegar que não tem domicílio no Brasil, tá? É um pouco diferente a situação. Que é verdade, e também porque, efetivamente, o Eduardo Bolsonaro continua deputado. Incrivelmente, ele continua deputado no Brasil, assim como a Carla Zambelli, que já até é condenada. A gente já falou disso daqui antes, né, Dom? Esse tipo de situação, a Câmara dos Deputados, que é o Congresso em geral, mas a Câmara em particular, tem 70% de reprovação, e quando ela toma esse tipo de atitude de um deputada condenado, sim, condenado, e que ela efetivamente continua sendo deputada, desmoraliza mais ainda o parlamento, né? A realidade é essa. Ao bem, assim, ao bem do país e do parlamento, seria muito importante que a Carla Zambelli já tivesse perdido seu mandato e o próprio Eduardo Bolsonaro, inclusive pelos crimes que o Eduardo Bolsonaro são os crimes gravíssimos, né? É crime contra a economia popular, é crime de lesa pátria, né? Traiu o Brasil, sendo um deputado federal, o cara que vai lá para outro país para tentar que o seu país seja punido pela nação estrangeira, assim, pegando o inverso, se ele fosse um deputado dos Estados Unidos que viesse para o Brasil fazer o que ele faz no sentido inverso para os Estados Unidos, ele seria condenado muito provavelmente lá até a pena capital, né, por traição, alta traição do país. Só para você ter ideia de como esse tipo de traição à pátria, ela é muito grave na maioria dos países. Aqui, ele está se sustentando de forma incólume, né? Ele continua deputado. Incrível, mas ele continua deputado federal por São Paulo. Pois é. A impressão que dá é que na verdade, a gente tem parte da população, e essa é a realidade, que apoia
o que o Bolsonaro, o Eduardo, tem feito contra o país, né? Naturalmente, isso seria um escândalo, você descobrir nos Estados Unidos que um cidadão estadunidense, né, cometeu um crime contra a pátria, né? O cara iria para o corredor da morte sem nenhuma chiadeira. É perigoso, como está acontecendo agora, né? O próprio pai dele, o Jair Bolsonaro, cometeu crimes gravíssimos, já condenado a 27 anos e 3 meses de prisão, e agora, 7 de outubro, me parece que vai haver uma nova manifestação, né, contra a Suprema Corte. Nós temos muito trabalho pela frente. Bom, doutor Arnóbio, ainda sobre essa questão do processo de Bolsonaro, você tem esperança que agora, com essa, já falando de uma perspectiva mais política, hoje o Tarcísio de Freitas tinha lá um rendezvous, encontro com o ex-presidente Bolsonaro, estamos se falando dessa questão, né, que ele anda meio desanimado, o Tarcísio, com a possibilidade de ser candidato à presidência. Você acha que politicamente esse castelo também está se desmanchando, não? Olha, Dom, eu tenho um pouco de diferença. Acho que as pessoas se empolgam muito e muitas vezes esquecem a realidade concreta. O Tarcísio não deixou de ser candidato, ele não deixou de ser pré-candidato. O que ele busca, na verdade, é o espólio do Bolsonaro. Efetivamente, o Tarcísio não tem voto. Os votos que ele teve em São Paulo foi uma transferência linear da votação do Bolsonaro para ele, digamos, sendo bem preciso. Eu, pessoalmente, eu analiso que o Bolsonaro vai ter um candidato Bolsonaro. Não ele especificamente, mas um dos filhos. E parece-me que o nome mais que desponta é o do Flávio Bolsonaro, até porque a gente bate muito pouco nele e ele parece um cara mais moderado, até do que o Tarcísio. Tá? Eu sou um cara, eu sou senador, eu sempre ouvi todo mundo, eu respeito a democracia. Você já deve ter ouvido esse papo furado do Flávio Bolsonaro, que é tão ruim quanto o Eduardo, tão ruim quanto o Carlos, quer dizer, é o número 1, 2, 3 e 4, né? Ele não é só xixi e cocô, é coisa maior, né? Enfim, o que eu percebo é que o Tarcísio, ele não deixou. Todas as articulações continuam, inclusive o Hugo Mota foi semana passada para São Paulo, fez lá um evento dizendo que o Lula é favorito, aquela coisa toda. É uma forma de pressionar o Tarcísio a se posicionar. Mas o Tarcísio não vai se posicionar enquanto não tiver a bênção da família Bolsonaro. A minha análise é essa. Eu vejo que muita gente do nosso campo aí está empolgada. O Tarcísio não vai ser mais candidato. Eu acho que tem que tomar muito cuidado. Foi por essa razão que a gente subestimou o Tarcísio em São Paulo e perdemos a eleição para um carioca que não conhecia 3 ruas da cidade de São Paulo. Fato é esse. E fato é que ele tem a estrutura do estado de São Paulo, toda a estrutura do estado de São Paulo, tem a estrutura desses governadores do Sul e Sudeste a seu favor, representa uma direita raivosa, extremada, que teve 49% dos votos na eleição passada, e a gente está achando que é só uma decisão pessoal, de coragem, se ele está empolgado, se não está empolgado, isso para mim não conta absolutamente nada. O que conta é essa conversa e essa maturação de uma possibilidade dele ser candidato pelo bolsonarismo. O Tarcísio é o candidato do bolsonarismo, só será candidato se o bolsonarismo topar. Pessoalmente, eu avalio que ele vai querer que um filho seja o candidato. Nem a Michele, tá? Seria realmente o filho, o mais talhado aí, pelo que me consta, seria o Flávio. Mas, em caso contrário, assim, não dando certo, o Tarcísio passa a ser o nome, ele não deixou de ser o nome, tá? Essa conversa, o Ratinho, sei lá, como é o nome lá o tal do Eduardo Leite, o Zema, o Caiado, isso aí não, eu acho que não tem, balão de ensaio. O Tarcísio não. Então, eu acho que vamos colocar a barba de molho, ter um pouco mais de cuidado nessas análises, até ufanistas, né? Já ganhamos no primeiro turno, porque o Tarcísio não vai ser candidato. Eu acho que a bola não vai por aí.
A gente tem que ter, não estou falando que ali os atores próximos ao presidente Lula não caem nessa, mas eu vejo que a nossa mídia, em geral, fica muito empolgada com isso. Eu não entro nesse caminho. Eu penso que o Tarcísio continua sendo uma opção da direita, mas ele só vai na boa. Sabe aquela coisa? Ele não vai bater o pênalti como o Yuri Alberto, tá? Ele vai firme. Eu ia te provocar com isso no final do nosso bate-papo agora, porque você é um dos corintianos que eu gosto. E eu gosto do Corinthians justamente porque tem torcedores como você, por conta da democracia corintiana, enfim. Mas nós vamos falar sobre isso daqui a alguns minutinhos, porque você sabe que eu sou Flamengo. Mas, Arnóbio, agora, é um risco muito grande para o Tarcísio também deixar de ser governador do estado de São Paulo para disputar uma eleição que a gente pode ter o pé no chão, mas também precisamos ser realistas. Do lado de cá, oponente do Tarcísio, vai estar um senhor que já foi eleito 3 vezes, né? E que nós acabamos de dar uma notícia agora, né? Que trouxe o Brasil a quase o pleno emprego novamente. Enfim, é uma disputa que o Tarcísio também, aliás, já publicamente falou sobre isso, né? É uma disputa dura. E o fato dele ser governador de São Paulo e tentar, né, a reeleição poderia ser um caminho talvez um pouco mais tranquilo. Você acha que ele também pode pesar em relação a isso, o próprio Tarcísio, ou ele não tem governabilidade sobre o seu futuro político? Veja, Dom, é aquela história assim, aparentemente, né, na aparência, ele tem um caminho mais fácil, até pela idade também, um caminho mais fácil de esperar 2030, contando que ele pode ser governador, renovar o mandato de governador de São Paulo. Eu não acho que seja tão fácil como está se dando de bandeja, que ele já está reeleito, realmente tem. São Paulo é um mistério nesse sentido, né? O cara não fez absolutamente nada, é um desgoverno miserável como São Paulo, e ele tem índice de popularidade porque aí conta toda a mídia, conta com conservadorismo. São Paulo ele tem um nível de economia e de valores ali que justifica uma certa estabilidade. Para que mudar se essa coisa está funcionando? Os governos têm os governadores, aí os mandatos de deputados, eles não têm tanta relevância do ponto de vista da economia, tá? Ao contrário do Brasil, que o presidente tem uma relevância muito grande. Então, isso é um lado. Segundo, que caiu no colo dele ele ser governador de São Paulo. Quem de nós, 6 meses antes da eleição, para governador de São Paulo, achava que o Tarcísio teria alguma chance de ser governador? Virou, tá? Pode ser governador de novo? Pode, como também a gente pode ter uma campanha bem diferente daquilo que nós fizemos de errado na eleição passada, que privilegiamos bater lá no Rodrigo Garcia e deixamos o Tarcísio livre, leve e solto, colado no Bolsonaro. Talvez uma campanha diferente pudesse representar um outro momento. Mas eu acho que ele também foi mordido pela mosca azul, né? Ali do poder, da possibilidade de ser candidato a presidente, até para perder uma eleição e ter recall para 2030. Não descarta essa possibilidade, tá? Porque às vezes a gente fica muito determinadas análises, que elas são muito circunstanciais, elas são muito direcionadas. Então, eu prefiro entender que é um jogo, um quebra-cabeça um pouco mais complexo, tá? Nessa coisa. De repente, se nessa conversa com o Bolsonaro, ele disser, olha, não vamos te apoiar, o nosso nome é da minha família, você é o STEP. Aí ele volta soldadescamente para ser candidato a governador de São Paulo. Se houver a possibilidade dele ser o nome, eu penso que ele será o nome, tá? E não é São Paulo que vai fazer a diferença do ponto de vista dele, tá? Dele ser candidato a presidente.
porque ele representa um projeto dessa extrema-direita e de um setor da burguesia rentista, né, da Faria Lima especificamente, né? Mesmo a Faria Lima aí, queimando o filme do PCC, ela ainda tem um poder econômico, né? Você sabe que quem queimou o filme foi o PCC, não foi a Faria Lima. Mas a realidade é essa. Genial. Bom, agora mudando de pão para bolinho, como é que você recebeu? O Yuri fez um golaço, deu um drible no zagueiro, tirou o goleiro, fez um golaço, depois vai bater o pênalti. O que você acha que aconteceu ali com aquela cavadinha, meu querido Arnóbio? Então, eu acho que tem uma certa irresponsabilidade pessoal nesse sentido, até pelo o clima que o time não está bem, tem problema na tabela, claro. Eu acho que você exige uma seriedade muito maior. Mas o que eu penso é que você joga bola, eu também já joguei bola, não jogava lá essas coisas todas, mas determinadas coisas que a cabeça pensa, o corpo não responde. Ele viu que o goleiro já tinha caído e achou que a cavadinha e aí se atrapalhou na passada. O erro ali foi um erro técnico. Ele errou a passada, porque se ele tivesse numa concentração de que ia bater num canto ou no outro, ele não teria dúvida de ter chutado com certa força. Mas quando ele viu que o goleiro já estava caindo, ele tentou mudar a forma de bater e aí se deu muito mal. Eu acho que eu não culpo o Yuri, até porque o Corinthians deve muito a ele no ano passado, nesse ano também foi artilheiro, um cara que é brigador, tudo, mas foi de uma irresponsabilidade terrível. Eu acho que ele tem que repensar isso para a cabeça dele, né? É um cara que é candidato a ir para a seleção, então tem essa coisa. Eu só queria aproveitar também para falar da morte do Paulo Soares, né, um amigão. Ali o Paulo Soares e o Antero Greco formaram talvez a dupla mais icônica aí do jornalismo esportivo. Eu tinha o maior prazer de assistir à tarde, né? Mesmo quando o Corinthians perdia, que eu estava puto da vida, eu ficava lá, porque os dois, nenhum dos dois eram corintiano, né? O Antero era palmeirense e o amigão era São Paulino, mas eles tinham um grau, uma cultura esportiva que dava prazer de assistir. Não é essa bobagem geral que tem, esses engraçadinhos. Eles tinham realmente um humor muito fino. E isso me deixou muito triste. Conheciam os dois. E os dois conheciam muito de futebol. Muito. Muito. Uma pena, muito novo, né? O Antero foi com 69 anos, né? Ele teve um problema um câncer, né? Um tumor no cérebro. Se tratou tudo, mas infelizmente não teve sucesso. E o amigão, ele estava com problema de coluna, já estava afastado um tempo, mas só tinha 63 anos, né? Muito novo, infelizmente. Tá? Eu acho que isso também, até esqueci um pouco da dor. Do Yuri Alberto. Não, mas vem cá, eu acho que a dor ali do Yuri Alberto é porque ele perdeu o pênalti, mas o Flamengo é uma potência, um time que está muito acima. Eu falo isso até com uma certa dor do coração, apesar de ser flamenguista, viu, Arnóbio? Eu acho que tira um pouco o brilho do campeonato também, porque, sabe, o Flamengo tem um plantel gigante, caro, né? E aí fica muito difícil mesmo. Agora, eu achei... Bom, eu fui centroavante. Os casqueiros aqui estão aqui falando, na Vila não arrumaram nada, né? Mas eu fui centroavante também e eu bati pênalti. E, cara, rapaz, a primeira vez que eu vi essas cavadinhas no profissional mesmo, jogo valendo, né? Com aquele Louco, aquele jogador portenho que jogou acho que jogou no Atlético Mineiro e no Sul também, né? Que cavou o Botafogo do Rio de Janeiro, exatamente. E eu falei, rapaz, depois eu vi outros fazendo também, eu falei, esse povo não tem muito juízo na cabeça não, mas enfim. Bom, o que vale mesmo é bola na rede e o Yuri Alberto fez um golaço antes, né? Que ele disparou, cortou o zagueiro, foi depois, né? Cortou o zagueiro e tirou o goleiro que tem uma envergadura gigantesca. E ele meteu ela lá no canto. É um excelente jogador, mas me pareceu meio doido mesmo nessa circunstância. Arnóbio, querido, essa semana eu vou ter que recorrer novamente, né, à tua análise aqui, porque as coisas não vão esfriar
por enquanto, e a gente gosta, é assim mesmo. Um abraço para você, excelente semana, querido. Grande abraço. Muito obrigado. 17 horas e 19 minutos, eu conversei com o Arnóbio Rocha, esse advogado. Aqui a gente tem algumas novidades. Agora a gente tem a hashtag do Batata. Como é que é a hashtag do Batata? Como é que é? Batata TBT. É isso. Né? Os fãs do meu colega de palco, né? Levanta aí um pouquinho. Eu gosto que a câmera vai ver que ele precisa levantar toda hora. Ele vai fazendo ginástica. Né? Amanhã eu vou ver se ele corre comigo. E a outra novidade que tem aqui é que mudaram a mesa do presidente da TV, né? E agora ele fica exatamente de frente com o nosso estúdio. Então a gente está trabalhando aqui e olhando para a presidência. E a gente precisa ficar aqui de olho, né? Assim, se está bem penteado a cabeleira, se está arrumado, porque a presidência está de camarote, de frente assistindo aqui o nosso Maurício Júnior, presidente da TBT. Forte abraço. Vamos em frente, 17 horas e 20 minutos. São Paulo está em alerta após o registro de 9 casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas adulteradas, que resultaram em 3 mortes em um período de apenas 25 dias. O Centro de Vigilância Sanitária confirmou no último sábado que as mortes foram causadas pela intoxicação. As 3 mortes ocorreram na capital paulista e na região metropolitana. Em São Bernardo do Campo, um homem de 38 anos, cuja morte ocorreu após ser internado em 18 de setembro. Em São Paulo, um homem de 54 anos que faleceu em 15 de setembro após apresentar os primeiros sintomas no início do mês e ser atendido na rede privada. E nessa segunda, a Prefeitura de São Bernardo confirmou a 3ª morte, um homem de 45 anos que morreu no último sábado em uma unidade da rede particular. Autoridades de segurança suspeitam que o metanol, um solvente industrial e componente de combustível, esteja sendo usado por criminosos para adulterar bebidas como gin, uísque e vodka, elevando drasticamente seu potencial tóxico. Diante da gravidade da situação, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional do Consumidor e do Conselho Nacional de Combate à Pirataria, emitiu uma nota técnica com recomendações urgentes para estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas em São Paulo e regiões próximas. A Senacom reforça que a comercialização de produtos adulterados é um crime previsto no artigo 272 do Código Penal e também é passível de penalidades na lei que trata das relações de consumo por oferecer produtos impróprios para o consumo. Gente, isso é muito grave, porque infelizmente é muito mais comum do que a gente imagina. Eu lembro quando eu era adolescente, lá em Diadema, São Bernardo, houve um caso desse. Você lembra, Eliseu? Cara, foi uma loucura. Foi uma loucura. Tinha uma casa de espetáculos perto da casa da minha mãe que se chamava Clube 15. Rapaz, foi um horror. Exatamente isso que aconteceu, só que mais de 15 pessoas. Uns morreram, outros ficaram cegos. Foi um horror. E um dos proprietários do bar, a gente conhecia. O cara acabou com a vida dele. Sabe o que ele fazia? Ele comprava vodka de galão. Para vender aquelas baladas cheias de gente, o cara comprava vodka de galão, botava lá para vender, sempre fez, nunca deu problema, e o dia que deu problema, morreu um monte de gente. Então, pelo amor, como dizia o Silvio Luiz, pelo amor dos meus filhinhos, não façam isso, não tomem... Bom, eu já não sou muito desses aí, mas eu sempre tive cuidado com essa coisa de copo, de, sabe, fazer uma caipirinha na praia, se eu não conhecer o cara, é muito raro que eu vá aceitar essas coisas de barraca e etc. Isso é muito perigoso, gente. Bom, 17 horas e 24 minutos após dias de temperaturas mais baixas, a região metropolitana de São Paulo deve receber uma nova massa de ar quente a partir desta segunda-feira, hoje.
Vamos saber mais detalhes da previsão do tempo com a repórter Ana Beatriz Alves. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão indica temperaturas elevadas e baixa umidade relativa do ar nos períodos mais quentes. Nessa segunda-feira, o dia será de sol entre nuvens, com mínima de 15 graus e máxima de 32. A possibilidade de chuva à tarde e à noite, mas de forma isolada. Já na quinta-feira, 2 de outubro, os termômetros devem registrar o dia mais quente da semana, com máxima de 33 graus e mínima de 15. O céu terá muitas nuvens e a chance de chuva isolada. No final de semana, o calor continua, temperatura acima dos 30 graus, muita nebulosidade e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar permanece baixa, podendo ficar abaixo dos 20 graus nos horários mais quentes. A recomendação é reforçar a hidratação e evitar exposição prolongada ao sol. É isso, clima seco é propício para ocorrências de queimadas, mantendo a Defesa Civil em alerta para atuar no combate às chamas. E o povo, né, tem uns negacionistas aí que dizem que, né, essa questão climática é tudo papo furado, não existe. Né? Ah, meu Deus do céu. Vamos em frente, 17 horas e 25 minutos. O governo de São Paulo realizou na última sexta-feira a transferência de uma manada de mais de 10 búfalos que havia sido encontrado pastando no Rio Pinheiros, em Santo Amaro, na zona sul da capital, no dia 15 de setembro. Os animais foram levados para um aras. Do que você está rindo, ô Batata? Você viu isso? O povo viu. Bom, os búfalos foram levados para um aras em Suzano, na Grande São Paulo. Antes da transferência, os búfalos passaram por uma série de procedimentos de saúde e regularização. Os animais receberam análises clínicas, vacinas e vermífugo. A Defesa Agropecuária, que havia sido notificada sobre a falta de cadastro dos búfalos, registrou-os no sistema informatizado de gestão animal e vegetal do estado de São Paulo. A proprietária também foi orientada a emitir a guia de trânsito animal, documento obrigatório que garante a rastreabilidade na movimentação do rebanho. O diretor do Departamento da Defesa Agropecuária, Rogério Junqueira, destacou que o cadastro dos animais e a orientação sobre a GTA foram realizados imediatamente, permitindo que a origem e o destino dos animais sejam conhecidos. O secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Guilherme Piaí, garantiu no aras, em Suzano, os búfalos viverão em um lugar adequado, com todo o bem-estar garantido. É o que a gente torce. Agora, fala um negócio, se encontrar com um bicho desse na marginal. Vocês que andam de moto também, né? Imagina, você está andando, cruza um bicho desse aí. Hein, Batatinha? Pode falar, Batata. Eu sei que você vai para a churrasqueira. 17 horas e 27 minutos. Vamos para o cercadinho, segundo a nossa produção aqui. 17 horas e 28 minutos. Oh, meu Deus do céu. Põe de novo a foto do búfalo aqui. Não, sem brincadeira, gente. Põe ali. Eu não tinha visto, cara. Dá uma olhada. Aí não dá para encher tela, né? Mas olha isso, gente. Você já imaginou? Você tá aí, ó. Deu aí, ó. Você já imaginou? Você tá dando né? Saindo de uma balada e tal. Nadando no Rio Pinheiros. Meu pai do céu, gente. Que é isso? O povo nadando no Rio Pinheiros. Aí tá aí fica difícil, né? Aí você enfraquece a amizade. Vamos lá, 17 horas e 28 minutos, a Corregedoria da Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação para apurar a doação de equipamentos para o Centro de Treinamento de Artes Marciais, construído na sede do Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, o maior braço operacional da instituição. O caso ganhou destaque após o empresário Gabriel Cepeda, dono da rede de postos de combustíveis Boxster, ser apontado como responsável pela doação. Cepeda é acusado de lavar dinheiro para o primeiro comando da capital e foi alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo em agosto. Após ter mantido o nome do doador em sigilo,
A Polícia Civil publicou no Diário Oficial, na última sexta-feira, que a empresa que bancou o CT foi a C2 Gestão de Patrimônio. No entanto, a investigação se aprofundou ao revelar a identidade do proprietário dessa empresa. A C2 está registrada no nome de Felipe Francelino, um pintor de 34 anos. Francelino vive em uma casa de 19 metros quadrados em Ubatuba, no litoral paulista, e é alvo de uma ordem de despejo por ocupação irregular, alegando não ter condições de arcar com os custos judiciais. A publicação da identidade da empresa ocorreu apenas 2 dias depois de a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo se recusar a fornecer a informação via Lei de Acesso à Informação, alegando que o procedimento da doação ainda estava em andamento. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que a investigação da Corregedoria irá analisar toda a documentação disponível a fim de verificar o integral cumprimento da Lei Orgânica da Polícia Civil e a legislação vigente. Olha, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, isso é a coisa mais comum de acontecer, infelizmente. Tá? É isso. E isso é histórico. Isso é histórico. Eu digo essa relação, né, entre o privado com o público, sobretudo com a polícia. Né? Polícia Civil, Polícia Militar. Antes a Polícia Militar era conhecida, os PMs eram conhecidos por coxinha. Né? Porque era isso, eles iam fazer segurança ali da padaria, aí comiam uma coxinha. Né? E eu não estou aqui desmerecendo ninguém, não, até porque o vale-refeição da Polícia Militar de São Paulo é horrível. Né? Sempre foi uma porcaria. Então, era o ganha-ganha. Costa a viatura ali, continua trabalhando. Né? Parte dos policiais, isso virou uma cultura. Então, isso vira para tudo quanto é lado. Sabe, é a oficina que arruma viatura, é aquele famoso jeitinho brasileiro. Agora, aí o negócio ficou um pouco, né, pesado. Porque aí você pega um crime organizado que está, né, contribuindo com o DEIC, Departamento de Investigações Criminais, como eu falei aqui, que é um departamento da elite da Polícia Civil de São Paulo. Né? Então, aí a coisa sobra. Eu vivo falando aqui, né? Eu tenho vários amigos policiais, delegados de polícia, investigadores, e tem muita gente séria na polícia, viu, gente? Gente que é polícia na veia mesmo. O cara, ele tá lá porque ele é policial, sabe? Tem vocação para isso. Né? Agora, infelizmente, né, como em todo lugar, você tem os maus elementos. E aí, nesse caso, é pior ainda, porque é o crime organizado, a morte daquele membro do PCC que lavava dinheiro lá no Aeroporto Internacional de Guarulhos, acendeu um alerta grande. Né? E agora a morte do delegado. Vai puxar o fio, aí já tem PM, né, com mandado de busca. É terrível, cara. E o governador de São Paulo lá em Brasília, conversando com o Bolsonaro. É cada uma que parece duas, não é não? Bom, vamos lá. Um motorista de aplicativo de Santos, no litoral de São Paulo, Bruno de Medeiros Santos, de 37 anos, planeja processar um passageiro por danos morais e calúnia após ser falsamente acusado de roubo no final de uma corrida na última semana. O incidente ocorreu após uma corrida de aproximadamente R$20. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o motorista relatou que o passageiro tentou pagar com uma nota de 50. Bruno avisou que estava sem troco e o homem então usou outras notas para quitar a corrida. O passageiro, porém, teria exigido a devolução da nota de R$50, alegando que havia entregue. Segundo o motorista, foi quando começou a confusão. Eu me perguntei como assim me devolve? E ele respondeu, devolve os 50 que eu te dei. Aí começou a loucura, as humilhações e acusações, me chamando de ladrão e de safado. Diante das acusações, Bruno chamou a polícia e autorizou que fossem feitas buscas no veículo e em seu corpo. Os agentes não encontraram nada. Em seguida, pediram para o passageiro conferir as notas que tinha no bolso.
Neste momento, o passageiro teria percebido uma nota de 50 separada do restante do dinheiro. Apesar da evidência, o passageiro continuou batendo nessa tese do roubo, afirmou o motorista. Bruno, então, decidiu ir até a delegacia e registrar um boletim de ocorrência. O motorista aguarda agora a realização de uma audiência de conciliação para, em seguida, entrar com uma representação judicial contra o passageiro por danos morais e calúnia, buscando impedir que ele não faça mais isso com outras pessoas. Palavras do passageiro. Não, é demais. Vocês viram ali a polícia revistando o rapaz, né? Não, é o fim do mundo, né? O cara vai, puxa a cueca do cara, vê se... Não, eu vou falar uma coisa para você, viu? Quem me protege não dorme mesmo, porque é duro você passar por uma situação dessa. Ah, é duro você passar por... Pô, peraí. Né? Bom, 17 horas e 35 minutos, nós temos a cerimônia de posse do novo ministro da Suprema Corte. Vamos ouvir um pouco ao vivo, diretamente de Brasília, o ministro novo presidente da Corte, Edson Fachin. Magistrado que engrandece esse tribunal e que aqui chegou uma carreira consolidada como jurista e professor de direito constitucional. É um amigo e um juiz feito fortaleza. Sua Excelência, como integrante desse tribunal, merece nossa saudação e nossa solidariedade, e sempre a receberá. Assim... E sempre a receberá, como assim o faremos em desagravo a cada membro desse colegiado, a cada juiz ou juíza desse país, em defesa justa do exercício autônomo e independente da magistratura. Estou certo de que o tribunal que integro e que passo a presidir não falta à Constituição, nem deslustra sua tradição. Com serenidade, empenhar-me-ei na preservação dos valores que moldam a identidade do Supremo Tribunal Federal. Impende voltar-se ao básico. Queremos racionalidade, diálogo e discernimento. Nossa matéria de ser empírica e verificável. Antes mesmo dos direitos e das garantias, temos deveres a cumprir. A dinâmica que enlaça tradição e movimento projeta mudanças sem assodamentos, senda na qual caminharemos. Nesta cadeira de presidente, não encontro apenas um assento, e sim a presença viva dos mestres que me formaram e da memória generosa das pessoas que me apoiaram nesta caminhada. Uma fé moldou a minha história. Como tantas mulheres brasileiras, minha mãe contou com a educação como caminho de transformação. Fui para a cidade grande estudar, sem passagem de volta, e hoje estou aqui. Da escola rural, em que recebi das mãos de minha própria mãe as primeiras letras ao me alfabetizar, guardo o melhor da minha formação, a fidúcia e o compromisso. A minha caminhada foi feita desse legado, concebido e nascido no Planalto Médio Gaúcho, em Rondinha, e que se reconheceu cultivado no estado do Paraná. Ingressei numa grande e histórica universidade pública, a Universidade do Mate, única chance para fazer um curso universitário. Ainda estudante da Universidade Federal do Paraná, não me fiz indiferente ao que pulsa até hoje no prédio histórico de 1912. A terra das araucárias me acolheu por adoção e lá, de 1972, herdamos a histórica Declaração de Curitiba pela restauração da democracia. Também lá, em 1978, a 7ª Conferência Nacional da OAB, presidida então por Raimundo Faoro, nos inspirou
com a retomada do Estado de Direito. Auri das salas de aula que a pátria deve ser uma mãe simbólica que tece para seus filhos um laço de identidade coletiva, sem exclusões nem discriminações. Tá aí, desejamos toda a sorte do mundo, né? E proteção também para o Edson Fachin, ministro que assume a presidência da Corte, a Suprema Corte, que tem sido protagonista na defesa da democracia, não só nesse momento agora, mas de várias pautas que avançaram ao longo dos anos, né? Pautas de interesse das minorias ou de maiorias minorizadas foram a Suprema Corte, que acabou defendendo os direitos da comunidade LGBTQIA+, por exemplo, violência de gênero, né? Então, protagonismo que a gente precisa refletir, né? Porque nunca é bom quando um poder tem o protagonismo. A República deve funcionar em equilíbrio. Algo está errado. A gente sabe o que é. Estamos resolvendo, isolando a extrema-direita nesse país. Uma cena de violência e desclassificação ofuscou um evento de exibição de boxe em São Paulo no último sábado. A luta entre Acelino Popó Freitas e Vanderlei Silva terminou em uma confusão generalizada que gerou forte repercussão e críticas ao esporte. O combate, que era uma exibição prevista para 8 rounds, teve um fim abrupto. Popó foi declarado vencedor no 4º assalto por desclassificação de Vanderlei Silva. A desclassificação ocorreu após Vanderlei desferir 3 golpes ilegais utilizando a cabeça contra o adversário. A situação saiu completamente do controle após a decisão. Uma confusão generalizada tomou conta do ringue, resultando em uma agressão fora do regulamento. Imagens registraram Rafael Freitas, um dos filhos de Popó e treinador de boxe, acertando um golpe de direita no queixo de Vanderlei Silva. O ex-lutador de MMA caiu nocauteado no ringue. Vanderlei Silva ficou desacordado por um tempo, mas conseguiu deixar o local consciente. Ele foi levado às pressas para um hospital, onde permaneceu por cerca de 4 horas, recebendo pontos por um corte no rosto e posteriormente teve alta. A violência do episódio gerou reações imediatas. No domingo, Vanderlei Silva se pronunciou, classificando a agressão como covarde e atribuindo a responsabilidade à equipe do rival. Popó, por sua vez, lamentou a escalada da violência e propôs um movimento de pacificação com Vanderlei. Dureza, né? Vocês viram a cara do Vanderlei? Olha, gente, bom, primeiro que isso não é esporte, isso não é boxe, isso é uma, como eu disse aqui, é uma luta de boxe de exibição. Porque, primeiro, nenhuma federação de boxe no mundo vai permitir que um lutador com 20 quilos tenha 20 quilos a mais do que o outro. Isso para o esporte não é válido, não pode. É isso. Aí, faltou só um detalhe que a gente precisa descobrir. Quanto é que cada um desses caras está ganhando para fazer isso? Ah, porque isso daí é uma selvageria que o capitalismo traz. Eu estou falando aqui, parece papo de velho comunista, né? Papo chato, né? Tudo é política, mas tudo é política. Isso daqui é uma selvageria. A gente precisa lembrar que essa mesma humanidade que a gente vive, que a gente faz parte, já promoveu arenas na Grécia, em Roma, que é uma selvageria, que é mais ou menos isso. Vocês viram aí a desfiguração do rosto de cada um? E isso é o que eu falo, nem no boxe, porque o boxe ele é uma modalidade regulamentada, inclusive, né, grandes campeões mundiais, e tem controvérsias com a medicina já, né? É um esporte olímpico que tem as regras, suas regras mas bem especificadas justamente por conta da violência.
Então, isso, na verdade, não é esporte. Isso é um ato, um evento onde rodam milhões e milhões de reais, né? E que, no meu entendimento, isso deveria ser proibido, porque isso é igual ou pior do que briga de galo. Sabe? Isso é um horror. Isso não tem nada de esporte. Eu, no boxe, eu já tenho minhas, né, contradições. Veja como ficou o Cassius Clay, Muhammad Ali, veja como ficou o Eder Joffre, como ficou o Maguila, como morreu agora. Né? Então, eu não sei se isso... Né, o próprio Mike Tyson, né, eu não sei se isso, na minha opinião, obviamente... Né, agora, isso que a gente está vendo aí, além de não ser esporte qualificado, porque isso é uma luta de exibição... Aliás, o Popó está fazendo isso toda hora, né? Ele lutou com um Big Brother lá, o Bambam, né? E corre o risco de se machucar. E lógico que corre. Aí, muito mais ainda, porque do outro lado está um ex-lutador também, não de boxe, né? Agora, tem um outro detalhe também. Ninguém, vou dizer uma coisa para vocês aqui, ninguém vai ganhar do Popó nas regras do boxe. Ninguém, a não ser que seja um outro campeão de boxe. Agora, esses caras que acham que sabem lutar boxe, o cara pode ter 200 quilos a mais que ele, não ganha do Popó. Na regra do boxe, não ganha. O Popó é um lutador de boxe profissional e tem uma diferença gigantesca. Você pode ver o cara de luva de boxe, né? Todo sem camisa, forte, não sei o quê, mas na hora da técnica mesmo vai prevalecer o lutador de boxe, o profissional de boxe. Como também não vai dar para o Popó encarar esse cara no vale tudo, que joga no chão, que torce o braço, que morde. Morde não, né? Morde não pode. Mordida não pode, né? Bom, mas é isso. Está aí o nosso registro e o grifo meu, né? Para mim, isso não é esporte, isso deveria ser proibido, essa selvageria. Os cientistas do Centro de Pesquisa Zulik e da Universidade Aachen, ambos na Alemanha, descobriram que indivíduos diagnosticados com psicopatia possuem semelhanças em sua estrutura cerebral que os diferenciam do restante da população. O estudo foi publicado em maio no periódico European Archives of Psychiatric and Clinical Neuroscience. Os pesquisadores compararam exames cerebrais de homens diagnosticados com psicopatia com os de indivíduos que não possuíam a condição. O estudo utilizou a ressonância magnética estrutural e a lista de verificação de psicopatia, PCLR, aplicada em 39 indivíduos do sexo masculino. O PCLR é uma ferramenta que avalia 3 pontos principais: pontuação geral de psicopatia, pontuação do fator 1, mede características emocionais e interpessoais, como frieza e manipulação. Pontuação do fator 2, que avalia comportamentos impulsivos e antissociais, como agressividade e irresponsabilidade. A pesquisa reforça a importância de entender as bases biológicas da condição, conforme os autores destacam no artigo. A psicopatia é um dos maiores fatores de risco para violência grave e persistente. Quando a gente vê um caso muito grave de violência, a gente fala isso é um psicopata. Pode ser, né? 17 horas e 48 minutos, a avaliação entre partidos de direita, desde os de ideologia mais marcada até aqueles com conexões no centrão, é que o deputado federal Eduardo Bolsonaro se tornou um fator de instabilidade e desorganização, um agente de entropia constante nas articulações para as eleições de 2026. Caciques desse espectro político entendem que o filho do ex-presidente, que está nos Estados Unidos enquanto o pai cumpre prisão domiciliar no Brasil por decisão da Suprema Corte, deve impedir qualquer acerto sobre uma candidatura ao Planalto no futuro imediato. A percepção é de que suas ações e falas públicas são incontroláveis e prejudicam o esforço de unificação do grupo político. Temos comentários?
Vamos para os nossos comentários, que faz tempo que a gente não se comunica e quem não se comunica se trombica, como dizia o Chacrinha. Vamos lá, Eduardo Bolsonaro cometendo vários crimes atrás de crimes. Querida Sônia Nobre, um beijo gigante para você, muitíssimo obrigado. Vamos em frente. Sérgio Prado, golpistas unidos na Papuda. Ai, mas como eu queria esses caras na Papuda. Eu sei que vai ter, né, prisão domiciliar, idade, cirurgia, câncer de pele. Eles já estão preparando, na verdade, né? Esses 17 milhões ou mais, né, que o Bolsonaro andou arrecadando, e mais os dinheiros que, né, que eles vão arrecadar. A extrema-direita é mundialmente organizada, gente. Esses caras contrataram todas as melhores assessorias. Eles só não vão ficar livres porque o crime que eles cometeram é muito grave e eles deixaram todas as provas. Mas a defesa deles e a preparação para que eles tenham suas penas aliviadas ou condições, etc., é gigantesca. E eles já estão fazendo esse trabalhinho bonitinho de que, né, olha, câncer de pele, olha, o soluço. É engraçado, né? Você já imaginou, rapaz, o cara reclamar, né? Olha, eu não posso ir para prisão. Aí o cara, mas por que você não pode ir para prisão, Eliseu? É porque eu estou com soluço. Aí você mequetrefe assim, lá longe. Qual que é a justificativa? Não, eu não posso, não, meu paciente, meu cliente não pode ir pra Papuda. Pô, o cara tá com o quê? Tá com soluço. Meu amigo, cadê aquele cara que ria, que debochava, que berrava pras multidões? Precisamos encarar o Covid como homens, não como covardes. Vocês lembram disso, não? Eu não sou revanchista, muito menos, né, tenho espírito de vingança. Mas a gente precisa lembrar, né? O mundo gira, né, Eliseu? Meu amigo, o cara fica aí com esse negócio, não! Você tem que ser homem, não pode ser covarde. Imitando as pessoas, né? Debochando das pessoas, agonizando por falta, né, de oxigênio, e muita gente achando graça, de tão bizarro as pessoas. Nossa, esse cara... Né? Da mesma forma como ele falava contra as mulheres, contra os negros, contra a comunidade LGBTQIA+, os deficientes. Esse cara pintou o 7, para falar bem a verdade. Agora tá aí, tô com soluço. Eu vou falar uma coisa. Sérgio Prado, forte abraço, golpistas unidos na Papuda. Tô contigo. Vamos em frente, temos mais comentários. E o Zevani Rodrigues, boa tarde, Dom Eduardo Bolsonaro é um fujão. É isso. Aliás, ele é muito mais do que um fujão. Aqui não ia caber aqui no comentário, mas eu vou pedir para vocês, vão escrevendo aí, o Eduardo Bolsonaro vamos escrevendo aí. Já tem um, fujão. O que mais? Tudo com ão. Se puderem, vão colocando aí. Enéas Campos Souza, bravateiro não encara, por isso fugiu. É isso, né? Ficou ruim. Esses caras, na verdade, eles criaram, né, uma ideia de que, olha, nós somos contra o sistema comunista que está aí. Enfiaram tudo na mesma sacola. Rede Globo, Folha de São Paulo, a TVT, o Eliseu Batata, eu, o Bonner, né, o Gilberto Gil, todo mundo comunista. Nós vamos encarar todo mundo porque nós somos do jiu-jitsu. Que eles são tudo desse, né? Nós somos do jiu-jitsu. Aí pegaram o Alexandre Frota, pô, meu irmão, vamos lá, entendeu? Pegaram... O Frota é meu amigo, mas é verdade, né? Foram pegaram o Lobão, me chama, foi pegando, é meu amigo também, tá? Aí foram pegando todo esse povo aí, né? E falaram, nós vamos mudar, aí, bom, não mudaram nada, sentaram no colo do Centrão rapidinho, né, terceirizaram o governo, né, aí ficaram xingando a Suprema Corte, agora tá aí tudo preso. Vai fazer o quê? A Carla Zambelli,
não é? Sinto muito, meu amigo. É assim que a banda toca. Enéas, muito obrigado pela sua mensagem. 17 horas e 54 minutos. O Brasil ocupa a 4ª posição no ranking mundial de estresse. De acordo com a pesquisa Ipsos, edição 2024, o levantamento publicado em outubro do mesmo ano revelou que 42% dos brasileiros relatam sentir-se frequentemente estressados. O Batata, por exemplo, vive estressado, né? E isso é um índice consideravelmente acima da média global. O alto índice de estresse reflete não apenas a rotina de pressões no trabalho e na vida pessoal, mas também fatores estruturais como desigualdades sociais e a carência de políticas públicas voltadas para a saúde mental. A pesquisa, que ouviu mais de 23 mil adultos em 31 países, confirmou que os brasileiros indicam o estresse e a saúde mental como principal problema de saúde enfrentado no país. A preocupação com o tema tem crescido drasticamente nos últimos anos. Em 2018, apenas 18% citavam a saúde mental como principal problema. O pico veio em 2024. O índice atingiu 54% dos entrevistados, consolidando o tema como a maior preocupação de saúde. O estresse é uma reação natural do corpo a desafios, mas quando a exposição é contínua e intensa, o estado de alerta constante pode ser prejudicial, afetando o sono, o humor, a imunidade e as relações pessoais. A psicóloga clínica Débora Porto, de Brasília, aponta que os principais sinais de alerta para o estresse crônico incluem dificuldade de concentração e esquecimento, irritabilidade e tristeza persistente, dores musculares e cefaleias, dores de cabeça, e alterações de apetite, tanto para mais ou para menos. Se identificou com alguma aí? Quase todas, né, Eliseu? Aqui o outro também, o Du, todas, e o Batata. Não, Batata, você não precisa nem responder, porque a gente sabe. Duas perdas notáveis nas áreas do esporte e do entretenimento foram confirmadas nessa segunda-feira. A do jornalista esportivo Paulo Soares, conhecido como Amigão, e a da atriz e comediante Berta Loran. O apresentador e jornalista esportivo Paulo Soares morreu nessa segunda-feira aos 63 anos. Conhecido pelo apelido Amigão, ele estava afastado da SPN, canal onde trabalhou por quase 3 décadas. Em 2023, o jornalista havia revelado ter passado por 6 cirurgias na coluna. Paulo Soares ficou marcado pela apresentação do Sport Center ao lado de Antero Greco, que faleceu em meados de 2023 devido a um tumor no cérebro. Também nessa segunda, morreu a atriz e comediante Berta Loran, aos 99 anos. A veterana das telinhas estava internada em uma unidade de saúde particular em Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro. A artista completaria um centenário em março do ano que vem. Berta vivia reclusa e mantinha pouco contato com a imprensa, algo confirmado por João Luiz Azevedo, produtor cultural e autor do livro Homenagem Berta Loran, 90 anos de humor, lançado em 2016. Cumpriram suas jornadas aqui no Brasil. Uma vitória para as mães e os bebês do Brasil. O presidente Lula sancionou nessa segunda-feira a lei que garante licença e salário maternidade extras em casos de internação prolongada após o parto. Agora, se a mãe ou o recém-nascido ficarem internados por mais de 2 semanas devido a complicações, o afastamento da mãe se estenderá por 120 dias completos após a alta hospitalar. A nova legislação assegura que o benefício seja pago durante todo o período de internação e também por esses 4 meses seguintes. A medida altera a consolidação das leis do trabalho, a CLT, e a Lei de Benefícios da Previdência Social, trazendo mais segurança para as famílias em um momento tão delicado. Não é? 17 horas e 58 minutos. Olha que coisa mais linda. Não, volta ali, por favor, aquela cena. Olha isso.
Oh, meu Deus do céu. Vamos ver o resultado da nossa enquete? Põe na tela aqui pra gente, por favor. Você acredita que Eduardo Bolsonaro terá coragem de encarar a justiça brasileira? 91% da nossa audiência, não, ele é covarde. E para 5% da nossa audiência, caso um aliado se torne presidente, aí sim. E para 4%, sim. Semana que vem nós faremos um especial para saber o que come, como vive, aonde dormem essas pessoas que acreditam que Eduardo Bolsonaro terá coragem de encarar a justiça brasileira. Muitíssimo obrigado pela sua companhia aqui no TVT News, segunda edição. Amanhã a gente está de volta às 4 da tarde, ao vivo, com mais notícia, opinião, comentaristas e muito mais. Beijo grande, até amanhã!